Estadão Notícias. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Há 50 anos, o pequeno grande passo na história da humanidade era dado pelo astronauta Neil Armstrong. A Lua era enfim conquistada. Compreender a magnitude dessa proeza é uma tarefa que ainda não cessou, mesmo após 5 décadas. Há efeitos nos mais diversos campos, para além da corrida espacial em si. A edição de hoje do podcast se aprofunda por essas diversas frentes de entendimento, seja pelo prisma histórico, seja pelo prisma tecnológico ou cultural. Será uma viagem sonora muito mais confortável para os seus ouvidos do que aquilo que efetivamente enfrentou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins na trajetória entre a Terra e a Lua e depois o pouso lunar. Ajuste seus fones de ouvido e boa viagem! Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. That's one small step for man, one giant leap for mankind. A conquista do espaço sempre foi um desejo do ser humano, que se intensificou com a corrida espacial travada por Estados Unidos e União Soviética. A repórter do Estadão, Roberta Jansen, relata um momento histórico que culminou com o começo do sonho de chegar à Lua. Essa corrida espacial, na verdade, era uma disputa crucial da Guerra Fria, porque quem consegue lançar um foguete consegue lançar uma bomba, né? O motivo inicial da disputa era esse, né? Era mostrar a supremacia geopolítica mesmo, né? A União Soviética estava muito na frente, porque em 57 ela lançou o Sputnik, né? Que foi o satélite, né? Foi o primeiro país a colocar um satélite em órbita. E no mesmo ano, ela mandou a cadelinha Laika para o espaço, né? O primeiro ser vivo ao espaço. Cada vez que a Rússia a União Soviética fazia um movimento desse, era como se ela estivesse dizendo para os Estados Unidos, ó, isso poderia ser um foguete que eu estou lançando aí, né? Então a supremacia está toda na minha mão, né? E como se não bastasse isso tudo, em 61, né, em abril de 61, a União Soviética lançou o primeiro homem à órbita do planeta, que foi o Yuri Gagarin. Совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. E logo depois a primeira mulher, a Valentina Tereshkova. Então, quer dizer, os Estados Unidos estavam muito atrás nessa corrida, né? E aí, depois da ida do Gagarin e da Valentina, o Kennedy faz um discurso histórico, né? É uma resposta a essa hegemonia soviética, né? Ele faz um discurso histórico dizendo que ia enviar o homem à Lua, né? Que seria talvez o único passo aí que a União Soviética não tinha dado ainda, né? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A partir daí nasceu o projeto Apollo, que recebeu 153 bilhões de dólares em valores atuais, um recorde absoluto em termos de investimento. 500 mil de pessoas estiveram envolvidas com a missão entre funcionários da NASA, da indústria e de universidades. Além de todo o aparato técnico, houve uma preparação intensa de 3 figuras importantes nessa história:
os pilotos de origem militar Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, que se tornariam mais tarde os primeiros humanos a chegar na Lua. Armstrong e Aldrin simularam durante meses com a roupa de astronauta os movimentos que fariam em solo lunar, o que por si só já necessitava um grande esforço. A viagem também exigiu treino para a coleta de amostras de solo e a descida do módulo lunar. Houston, Apollo 11, run. I'm ready to copy your message about the constant drag level. Ground control to Major Tom. O traje usado pelos astronautas tinha 9 camadas. Seu peso, somado com o da mochila que levava o oxigênio, chegava a 81 quilos. Entretanto, sem a gravidade, na Lua, o peso caía para 13 quilos. O local escolhido para o pouso foi uma área no sul da região lunar, conhecida como Mar da Tranquilidade, que sondas robóticas tinham analisado e considerado relativamente plana e pouco acidentada. A ideia era evitar que os astronautas tivessem grandes problemas com o pouso e nas caminhadas lunares. Durante a descida, alguns sustos. O computador de bordo do módulo lunar deu uma série de alarmes por causa da incapacidade da máquina de lidar com todos os dados que estava recebendo ao mesmo tempo. Aliás, o Apollo Guidance Computer tinha uma capacidade menor do que uma calculadora científica, como lembra o professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Mauá, João Carlos Lopes Fernandes. O poder de capacidade deste computador na época, ele era equivalente hoje a de uma calculadora científica, tá? E tem calculadora científica que tem mais poder de processamento do que ele. Nem chega perto de celular. O celular hoje ele tem muito mais poder de processamento do que aquele computador. Ele era um computador que era endereçado diretamente em Assembler, né? Assembler é a linguagem mais próxima da máquina, então você não tinha linguagens de programação que nós temos hoje em dia. Então era bem complicado. Ele endereçava 16 bits e tinha apenas no início 11 instruções diferentes. Então com 11 instruções eu tinha que fazer tudo o controle da nave. E aí foi feito um computador, ele não tinha um disco rígido, ele não tinha um HD para gravar as informações, porque os dispositivos de armazenamento tipo HDs, né, ou hard disks, eram muito pesados e com pequeno poder de armazenamento. Na verdade, era como se ele fosse uma placa de um sistema embarcado mesmo. Ele pesava em torno de 30 quilos e ele tinha mais ou menos 2.800 circuitos integrados. Okay, Mike, of course this is in the event GNN and the EMS quits and you have to fly the constant G. No fim da descida, os astronautas Armstrong e Aldrin só tinham 25 segundos de combustível sobrando para o trajeto. Passado o problema, e 8 anos depois do anúncio feito por Kennedy, no dia 20 de julho de 69, às 5h17 da tarde, horário de Brasília, o módulo lunar Eagle pousava na Lua. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. 6 horas após o pouso, Armstrong desceu do módulo e, finalmente, pôs os pés na Lua e disse a célebre frase: That's one small step for man, one giant leap for mankind. 19 minutos depois, Aldrin se juntou a ele. Os dois ficaram juntos na superfície lunar por cerca de 2 horas e 15 minutos e coletaram mais de 20 quilos de rochas. A repórter do Estadão Giovanna Girardi lembra da apreensão do único astronauta que não desceu na Lua. Porque desceram o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, e o terceiro piloto, que é o Michael Collins, ficou circulando a Lua. E ele fala assim: naquele momento, eles estavam lá embaixo. E eu também sabia que se desse algum problema e eles não conseguissem decolar de lá de volta para o módulo de comando, não tinha o que fazer. Porque ele não teria como pousar para ajudá-los. E se desse algum problema e eles não tivessem como sair de lá, Uau. já era.
menina do anel de lua e estrela. Os astronautas registraram para a eternidade a pegada de Aldrin e cravaram uma bandeira americana no satélite. Além do símbolo americano, os astronautas deixaram para trás uma placa com desenho de ambos os hemisférios da Terra e a seguinte mensagem, abre aspas. Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua em julho de 1969 d.C. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Fecha aspas. O jornalista Etevaldo Siqueira cobriu para o Estadão a chegada do homem na Lua direto da NASA. Sim, e conta a emoção de registrar esse momento histórico. A cobertura da conquista da Lua para o Estadão há 50 anos me proporcionou duas das maiores emoções da minha vida. A primeira, às 9 horas e 32 minutos da manhã de 16 de julho de 1969, no momento da decolagem do foguete Saturno V na Flórida. A segunda, 4 dias depois, no dia 20 de julho, quando eu e mais 600 milhões de seres humanos pudemos testemunhar o momento em que Neil Armstrong pousou o pé esquerdo na superfície da Lua. Ao assistir ao lançamento no Cabo Canaveral, eu não tinha a menor ideia do impacto que seria ver a uma distância de apenas 1,5 km a decolagem de um foguete como o Saturno V, de mais de 2.900 toneladas e 110 metros de altura. Mesmo com fones de ouvido protetores, o ruído me parecia ensurdecedor. 4 dias depois, a Apollo 11 entrava em órbita lunar e, diante de um telão, junto ao Centro de Controle de Missões da NASA em Houston, eu via tudo com antecedência de alguns segundos em relação ao resto do mundo. Inclusive o momento culminante ocorrido no dia 20 de julho de 1969, às 21h56, na hora de Houston, ou 23h56 no horário de Brasília. Foi nesse exato instante que Neil Armstrong, ao colocar o pé esquerdo na superfície da Lua, disse: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A alegria quase infantil do jornalista é dizer hoje: eu vi tudo, eu estava lá em Houston, naquele dia 20 de julho de 1969 e testemunhei o acontecimento mais importante do século XX. 11 Houston, thrusters go, all engines, you're looking good. O coordenador do acervo do Estadão, Edmundo Leite, lembra que o assunto passou a dominar as capas dos jornais, principalmente do Estadão. O Estadão, ele tinha um estilo, a primeira página do Estadão, ela sempre foi bem séria com o noticiário internacional, e isso, é claro, se enquadrava no noticiário internacional, mas você olhando os títulos, você vê que eles destoam, porque estava todo mundo tocado, né, emocionalmente com essa coisa. Então, os títulos para dar a porta aberta para a Lua, né, não é um título típico que se você via nas páginas, na manchete do Estadão, né? Não era esse tipo de título. Então, deu essa liberdade criativa e poética para as pessoas, porque realmente foi um acontecimento muito emocionante. Tem títulos também, ó, sobe hoje a Apollo 11, tinha os títulos objetivos, mas no dia seguinte, aqui ó, você vê, 17 de julho, o sonho já quase realidade, né? Então você não está mais na esfera da objetividade, você já está na esfera do épico. A meio caminho, tudo perfeito no dia 18, daí você vai no dia seguinte, Apollo 11 órbita lunar. É um título mais objetivo, mas você vai navegando pelas páginas, você vai ver que esse lado mais poético começa a florescer também nas páginas do jornal, porque os títulos refletem essa emoção que o mundo estava tendo naquele dia, né? Você vai ouvir, ao vivo, o testemunho das horas dramáticas que marcaram a fantástica viagem de Armstrong, Aldrin e Collins, antes, durante e depois da conquista da Lua. Estima-se que nada menos de 600 milhões de pessoas tenham assistido ao pouso na Lua pela televisão em todo o mundo. O diretor executivo da Embratel, Gustavo Silbert,
recorda como os televisores brasileiros receberam sinal do módulo lunar para acompanhar o homem na Lua. Essa transmissão ela foi feita de forma pioneira para nós, né? Por meio da nossa estação terrena de Itanguá. Essa estação, que era recém-inaugurada, visava atender ao objetivo maior do Brasil de prover comunicações internacionais de qualidade. Até então, eram supridas por transmissões via rádio HF. Na verdade, a imagem era transmitida através do módulo, pelo módulo lunar pousado na Lua, até o centro de comando em Houston, nos Estados Unidos. Desse centro de comando em Houston era passado por uma Tanguá equivalente nos Estados Unidos na época da Intelsat, né, um consórcio internacional de telecomunicações. Essa estação nos Estados Unidos subia o sinal até um satélite internacional da Intelsat e descia esse sinal na estação de Itanguá. Da estação de Itanguá, nós mandávamos esse sinal através de rádios até a estação da Embratel, no Rio de Janeiro, no Livramento, onde tinha um centro de operação de TV. E desse centro de operação de TV, através também de transmissão de rádio, nós transmitimos para as principais emissoras de TV do Brasil na época. E essas emissoras de TV transmitiam o seu sinal para quem tinha TV, basicamente na região sudeste e sul do Brasil, né? Porque o norte e nordeste ainda não tinham sinais de rádio, não chegavam sinais de rádio para as emissoras do norte e nordeste. Por ter se tornado um evento midiático, o mundo das artes não ficou de fora e produziu por diversas vezes a chegada do homem à Lua, como lembra o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil. Na comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua, vamos lembrar um pouco como o cinema se relaciona com esse fascínio que é chegar no território lunar. Olha, se o fato verdadeiro completa meio século, o cinema já ensaia essa viagem há muito mais tempo. Por exemplo, em 1902, o cineasta e mágico Georges Méliès deu asas à sua imaginação e criou Le Voyage dans la Lune, uma viagem à Luna. É um filme mudo que tem aquela famosa cena de um foguete aterrissando dentro do olho da Lua. Vocês lembram disso? E aí, olha, dando um salto no tempo, Martin Scorsese recriou essa mesma cena em 2011 na animação A Invasão de Hugo Cabret, que virou uma cena maravilhosa. As constantes tentativas do homem chegar à Lua sempre fascinaram o cinema, especialmente por esse aspecto de mistério que encobre esse tipo de viagem. Olha, por exemplo, Apollo 13, um filme de 95 do Ron Howard, que mostra como uma tragédia se transformou em um triunfo do programa espacial americano. É aquele filme em que o Tom Hanks diz a frase que entrou para a história: Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. A chegada do homem à Lua foi lembrada também no ano passado, quando Damien Chazelle estreou O Primeiro Homem, em que o Ryan Gosling vive o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Olha, o filme não é lá essas coisas, tal, mas o que mais impressiona é a reconstituição fiel do que se passa dentro da espaçonave, naquele momento do lançamento até a chegada ao espaço. É muito barulho e tudo chacoalha demais. A gente não poderia terminar sem falar da famosa e misteriosa história de que o homem não teria de fato chegado à Lua e que aquelas imagens que as pessoas acompanharam no mundo inteiro em 69 pela televisão não passariam de um filme rodado por Stanley Kubrick na Terra mesmo. Seria uma jogada do governo americano naquela guerra espacial contra a então União Soviética. Na verdade, é mais uma fascinante história inspirada pelo eterno desejo de se chegar à Lua que nunca termina. A Apollo 11 e outras 5 missões tripuladas trouxeram para a Terra 382 quilos de amostras de rochas lunares. O material revelou, por exemplo, que a Lua e a Terra são muito parecidas em termos de composição. O desenvolvimento científico necessário para levar o homem à Lua há 50 anos está na base de várias tecnologias que usamos até hoje. A redução do tamanho dos componentes, que possibilitou reduzir aparelhos, foi o primeiro passo para criar todos os dispositivos de bolso, como esse celular aí que está na sua mão, como relata a repórter Roberta Jansen. Porque você tem que fazer tanto estudo, né? Você tem que fazer desenvolver tanta tecnologia para poder, né, tornar isso viável, que acaba
sobrando tecnologia para todos os vários aspectos da nossa vida, né? Esse site tem até uma casa, assim, né? Mostrando em cada cômodo, né? O que tem na cozinha, o que tem no quarto, na sala, não sei o quê. Então, realmente, isso é um argumento que os cientistas usam, né? Que, tudo bem, tem esse aspecto simbólico da conquista, da guerra política, geopolítica e tal. Mas o desenvolvimento científico que você acaba tendo é muito, muito significativo, né? E o ser humano deve voltar à Lua dentro de 5 anos. A expectativa é de que em 2024 uma mulher astronauta pise pela primeira vez no satélite. A humanidade agora quer se assentar na Lua e de lá ir além. Marte será a próxima parada dos terrestres, como informam as repórteres Roberta Jansen e Giovanna Girardi. A gente chega nesse momento de 50 anos olhando para o futuro, então há planos bastante curtos, até bastante específicos dos Estados Unidos, de voltar a pisar na Lua em 2024, daqui 5 anos. Mas com uma mulher, né? Com uma mulher, é importante. Seria a primeira vez que uma mulher vai pousar, então os Estados Unidos falam, é a primeira mulher e o próximo homem a pisar na Lua. E eu acho que a grande diferença agora é que a ideia é ficar. Então não é só ir, fazer umas experiências, coletar pedra e voltar para... coletar rocha e voltar para a Terra. É realmente estabelecer um modelo de permanência. Então, a NASA hoje estuda formas de fazer isso. Vai ter, a ideia, né, pelo menos, é ter uma nova estação espacial que vai ficar circulando a NASA permanentemente, a chamada Gateway, que vai ser um lugar ali onde os astronautas vão poder ficar permanentemente, e dali ser muito fácil de pousar na Lua ou de lá ir além. E isso agora pode se configurar como uma nova corrida espacial, né, Rô? Pois é, na verdade, aí você tem outros personagens agora, né? Além da Rússia e dos Estados Unidos, você tem a China, né? Que, com todo aquele jeito meio secreto dos chineses trabalharem, né? Eles continuam trabalhando de uma forma meio secreta, mas eles pousaram. Eles conseguiram uma coisa inédita. Eles, há pouco tempo, né? Eles pousaram naquele lado oculto da Lua, né? Conseguiram pousar um robô ali. Então, realmente foi um feito. E há quem acredite, há quem diga que eles estão querendo também chegar lá de novo, mas... E com uma mulher também, né? Astronauta, e não sei como é que chama astronauta chinesa. Tem muita gente que desconfia que pode acontecer isso, assim. Os Estados Unidos estão com esse plano todo e a China chega antes. A China chegar antes, que seria também uma coisa bem... Agora, e tem essa... Não sei se era isso que vocês iam falar agora, mas tem toda essa ideia de depois de chegar a Marte, né? Sim. Que na verdade a Lua seria uma base, porque a viagem para Marte é muito longa, né? São meses de viagem, então a Lua seria uma espécie de trampolim ali para você alcançar Marte no futuro, né? Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Essa edição especial do podcast Estadão Notícias teve a apresentação de Gustavo Lopes e Emanuel Bonfim. Teve produção e roteiro do próprio Gustavo Lopes e montagem de Carlos Amaral. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Obrigado, Gustavo. Obrigado você que ficou com a gente. Um grande abraço e até mais. Deus. Thank you.